Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Eu me chamo Arthur Bernardo, eu sou professor aqui do canal Aula de Roteiro no YouTube, um lugar onde a gente compartilha educação audiovisual, porque a gente acredita que a educação deve ser acessada por todos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal e que você ative o sininho de notificação, porque todas as vezes que a gente postar algo novo, você vai ser informado. E também curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com outros profissionais do audiovisual, com várias pessoas, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho. Coisas importantes a respeito desse canal aqui, a respeito dessas aulas, a respeito dessa playlist aqui do Curta em Prática. Apesar do nome ser Aula de Roteiro, a gente não oferece certificado porque isso aqui não é um curso livre. A gente está dando um conteúdo gratuito para vocês. Então, você não vai ter um certificado após assistir às nossas aulas. Outro ponto muito importante é que, se você chegou aqui através desse vídeo, lembre-se que a aula de roteiro faz parte de um crescimento. Então, a gente pensa no conteúdo a partir de uma ordem cronológica. Esse é o vídeo 14 do Curta em Prática. De preferência, a gente recomenda que você assista os vídeos em ordem cronológica, ou seja, primeiro o vídeo 1, depois o 2, depois o vídeo 3, depois o vídeo 4 e assim por diante. Mas se você quiser assistir apenas esse vídeo, não tem o menor problema. Se você quiser assistir a outros vídeos, somente outros vídeos do nosso canal, não tem menor problema. Porém, a gente recomenda que você assista do início ao fim. Outra coisa muito importante é que aqui nessa playlist do Curta em Prática, a gente não está falando de um roteiro de curta-metragem específico, mas se você tem uma ideia para um curta-metragem e você quer uma ajuda no seu desenvolvimento, é só acessar esse QR Code que está aqui em cima, porque você vai ter acesso a mais informações da nossa mentoria individual, que é um serviço de consultoria que eu presto, onde eu acompanho o desenvolvimento do seu roteiro de curta-metragem. Eu vou dar feedbacks precisos a respeito da sua escaleta, a respeito do seu roteiro, a respeito da sua narrativa, a respeito da sua estrutura. Então, se você quiser mais informações sobre isso, é só acessar esse QR Code aqui em cima. E lembrando, a gente recomenda a formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas, um local onde você vai ter um ótimo custo-benefício, porque você vai aprender roteiro como se deve, você vai aprender sobre personagens, você vai aprender sobre séries, você vai aprender sobre novelas, você vai aprender sobre narrativa, sobre processo criativo, sobre formatação também. Então é muito importante que você entenda que investir na sua educação também é muito legal. E através da formação do Roteiros e Narrativas, você vai aprender ramificações da arte de escrever roteiro. Então, se você quer investir na sua educação, procure a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas. Vou deixar o link para matrículas na descrição desse vídeo. Meus amores, hoje a aula, meus aluninhos, é sobre formatação, é sobre escrita de roteiro. Antes da gente começar, vocês já repararam que essa é a penúltima aula da playlist do Curta em Prática. É a penúltima aula onde a gente vai falar especificamente de curta-metragem, apesar dessas técnicas também poderem ser aplicadas em outros formatos, e a formatação ser uma coisa universal para todos os roteiros, não apenas o roteiro de curta-metragem. Muito antes da gente escrever o roteiro propriamente dito, a gente passa por todo um processo criativo. A gente primeiro cria personagem, cria logline, cria argumento, cria escaleta, para aí depois a gente poder escrever. Então, assim, entendam logo de cara que a formatação, a escrita do roteiro não é uma coisa direta. Você passa por todo um processo até chegar o momento que você vai escrever o seu roteiro. Então, vamos entender parte desse processo criativo. É claro que o processo criativo, ele é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que seguem um processo criativo, tem pessoas que seguem outros. Eu vou mostrar para vocês como geralmente funciona. Então, primeiro você pode começar com uma ideia. A ideia é a realização mental de algo concreto, mas boa ideia não faz roteiro, não faz roteirista. A ideia vai te trazer uma premissa. A premissa vai trabalhar com hipótese. E se tal coisa acontecesse? A partir da premissa, você já pode começar a pensar numa história, você já pode começar a pensar num roteiro. Então, da ideia surge a premissa e daí você passa para o processo de desenvolvimento. O desenvolvimento é onde você vai trabalhar técnicas e ferramentas dos roteiristas. E aí eu digo que as técnicas e ferramentas são necessárias porque o roteiro não tem regra, o roteiro não tem fórmula. A regra diz que uma coisa tem que ser desse jeito. A fórmula também. A técnica e a ferramenta diz que algo pode funcionar dentro
de uma realidade, dentro de um cenário. Algumas técnicas funcionam para alguns personagens, outras técnicas não funcionam para aqueles personagens. São criaturas muito complexas. Então, tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. Por isso que a gente fala que é técnica e ferramenta. E você precisa entender como é que funciona o manuseio da ferramenta para se aplicar a técnica. Quais são as ferramentas dos roteiristas? Aqui você vai trabalhar logline, personagem, sinopse, desenvolvimento da sua estrutura. Você vai trabalhar narrativa. Você vai pensar em formato. Será que é um curta-metragem? Será que é um longa-metragem? Será que é uma série, que é uma novela? Você vai começar a trabalhar esses elementos que compõem uma boa narrativa, uma boa história. Então, a técnica e a ferramenta são fundamentais no processo de desenvolvimento. E quando você desenvolver bem os seus elementos, você vai pensar num argumento. E a gente viu na aula de argumento que o argumento ele é um resumo da história em prosa que conta os fatos de início, meio e fim. Lembrando que é um resumo da narrativa, um resumo da sua história. Preciso fazer argumento para curta-metragem? Não necessariamente, mas é bom você fazer porque você vai exercitar a sua escrita. Você vai moldar a sua narrativa, a sua estrutura. Então, a partir do argumento, você vai conseguir ter uma visão narrativa do que você está construindo. Então, eu sempre defendo que você faça redações, que você escreva a respeito da sua história, independente do formato. E o argumento é uma ótima forma de você exercitar isso. Eu vou colocar no argumento a narrativa. Você vai exercitar a sua narrativa. E a partir disso é que aí você vai depois para o processo de escrita. E na escrita você vai fazer escaleta. Na aula passada eu falei a respeito da escaleta. Eu falei a respeito de como você constrói a escaleta, porque a escaleta é o esqueleto. Você vai montar a sua estrutura narrativa ali. Você vai fazer um resumo de cada uma das suas cenas. Diferente do argumento, que é um resumo da história, é um resumo do roteiro. A escaleta é um resumo das cenas. Uma por uma, resumidamente. E aí, da escaleta, você vai para o roteiro, que é o nosso tema de hoje. É o tema dessa aula aqui, que é a formatação no caso. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante do processo criativo, a gente tem a revisão. Aprenda uma coisa, escrever é reescrever. Todo roteirista tem que saber isso. Escrever é reescrever. A revisão é talvez a parte mais importante da sua escrita. Percebam que a escrita do roteiro, ela é uma parte mínima de todo o processo de trabalho de um roteirista, seja para curta, seja para longa, seja para série, seja para novela. Apesar de você escrever muito para série, para novela, são páginas e páginas e páginas de texto, o maior trabalho que você vai ter vai ser estruturar aquilo tudo. É muito importante que você entenda que a formatação é importante, a escrita é muito importante. É ali que você vai passar toda a comunicação para sua equipe. Mas entenda também que ela é quase um apêndice do nosso trabalho. Ela é uma parte fundamental, mas ela é uma parte mínima daquilo que a gente faz ao longo de meses, ao longo de todo um processo criativo. Então, o foco da nossa aula de hoje é a escrita do roteiro. A gente vai estar focando hoje na formatação desse roteiro. Na aula passada, eu falei para vocês que a gente usa a escaleta. A escaleta monta a estrutura, porque você vai escrever 15, 90 páginas, você vai escrever 45 páginas por episódio de série, às vezes você vai escrever 40 páginas de capítulo de novela. Então é muito importante que você tenha uma escaleta ao seu lado, para que você não se perca. Uma escaleta bem estruturada vai fazer mais da metade do trabalho. Então, como é que a gente pensa a escaleta? Assim, ó. Tá vendo isso aqui? É uma escaleta. Eu vou botar a escaleta do meu ladinho, a escaleta bonitinha, ela tá aqui na minha mão, e eu vou botar nessa mesa que está aqui na minha frente, que vocês não estão vendo. Essa mesa está comportando o microfone. Eu vou colocar essa escaleta na minha frente e eu vou passar para o computador. Eu vou ler o resumo de cada cena e eu vou desenvolver isso a partir da escaleta. Só que da mesma forma que a gente pensa a escaleta como um esqueleto, que a gente pensa a escaleta como uma forma de estrutura que sustenta a nossa escrita, a gente tem que pensar na formatação também como um corpo humano. A gente tem que pensar que uma cena, uma escrita de cena, ela funciona na base da anatomia. Então a gente vai criar metáforas, nós vamos criar comparações com o corpo humano.
Então entenda uma coisa. Uma cena, necessariamente, ela tem 3 coisinhas fundamentais: cabeçalho, ação e diálogo. Cabeçalho, ação e diálogo. É claro que tem mais coisas. Claro que tem mais elementos. Mas a base de qualquer cena, eu não diria nem esses 3, tá? Eu diria que apenas 2. Porque você está falando de cinema. Cinema é muito mais visual do que auditivo. Por essa razão, uma cena não existe sem cabeçalho e sem ação. Principalmente no cinema. Cena não existe sem cabeçalho e sem ação. Um filme pode ser feito todo sem diálogo. Durante 32 anos, o cinema foi mudo. Mesmo que, após esses 32 anos, o cinema passou a ser falado, e até hoje o cinema ele é falado, a gente utiliza muito diálogo nos filmes hoje em dia, desde muito tempo. Mesmo que isso aconteça, o cinema é muito mais visual. A essência do cinema não mudou. O cinema ele é visual, muito mais visual do que auditivo. A gente paga para o cinema, para ver filme. Então, o cabeçalho e a ação são as 2 partes fundamentais de qualquer cena, de qualquer formatação. O diálogo, lembrem-se, é um complemento da imagem. Quando você não consegue contar o que está acontecendo através de ação, você vai utilizar diálogo. De preferência, seu curta pode não ter diálogo. É um exercício muito legal você fazer um curta sem diálogo. Eu tenho 2 curtas sem diálogo. Desafiador, mas é bem legal. Quando eu digo cabeçalho, qual parte do corpo humano vem na nossa cabeça? Acabei de dizer. Cabeçalho lembra a cabeça. E a cabeça, o crânio, é o compartimento de um órgão vital. A gente não existe sem esse órgão. Um ser humano não existe sem cérebro. Organismos vertebrados, até mesmo alguns invertebrados, não existem sem cérebro. Você pode até pensar que existem pessoas que não o utilizam, mas cérebro é fundamental para a nossa existência. E se a gente não existe sem cérebro, não existe cena sem cabeçalho. A ação vem logo depois do cabeçalho. Ela tem a ver com movimento. A ação é o movimento. A ação, ela tem a ver com o corpo. A ação é o corpo da cena. Entenda. A ação, por ser o corpo, ela te dá movimento. As coisas acontecem a partir da ação. Lembrem-se que estamos falando de cinema. Lembrem-se que estamos falando de relevo. Toda a composição comunicativa da imagem. Então, a partir disso, você tem a ação. O que é a ação? Na ação, você apresenta os personagens. Na ação, você dá a descrição do personagem e do que ele faz. Descrição de como ele está vestido. Descrição do que a gente está vendo nessa cena. Ação dá movimento. A gente se movimenta a partir do corpo. Então, a ação é fundamental. Eu já vou puxar uma coisa aqui para vocês entenderem. Não existe cena sem ação. Entendam uma coisa logo de cara, que é uma coisa muito importante da formatação de roteiro. Primeira coisa que você vai escrever é um cabeçalho. Logo em seguida, o programa de roteiro, ele já é programado para depois do cabeçalho. Se você pular uma linha, você vai direto para ação. Querem ver? Estou aqui no Final Draft. Eu vou puxar aqui, interna, casa de Arthur, quarto dia. Interna, casa de Arthur, quarto dia. Preste atenção no que acontece. Eu vou pular uma linha e eu vou direto para a ação. Percebam, quando eu estou no cabeçalho, eu estou com o meu caps lock desligado. Mesmo que esteja desligado, vou fazer de novo para vocês verem. Ó, o caps lock está desligado. Vou fazer de novo. Eu vou escrever com o caps lock desligado, interno. Eu puxei in, tá minúsculo. Botei um T, de interno. Aperto o ponto. Ele já vai automaticamente para um cabeçalho. O software já vai entender que é um cabeçalho. Então, a partir disso, guarda aqui para vocês entenderem, eu vou descrever. Casa de Arthur, quarto dia. Vou pular uma linha. Lembre-se que meu caps lock estava desligado lá em cima. Agora o caps lock continua desligado. Vou escrever qualquer coisa aqui. Eu estou indo para uma ação. Na ação, vocês têm que entender que é diferente do cabeçalho. O cabeçalho sempre vai ser escrito em maiúsculo. A ação não necessariamente. Existem algumas palavras nas ações, na rubrica, que estão em maiúsculas, estão em caixa alta. E quando eu chegar nesse assunto, eu vou explicar por quê. Mas aqui vocês têm que entender que eu posso escrever qualquer coisa que vai para a formatação comum. Começa a palavra, talvez com uma letra maiúscula, e vai continuando. Não necessariamente todas as palavras vão estar em maiúsculas, mas você vai estar com a formatação comum. Quando você passa para o cabeçalho, todo cabeçalho, todas as letras estarão em maiúsculas. Quando você passa para ação, as letras vão estar normais. Porém, é muito importante que você entenda, quando eu pulo uma linha do cabeçalho para baixo, já abro automaticamente uma ação, porque a ordem é cabeçalho, ação, cabeçalho, ação, cabeçalho, ação. Eu vou dar
1000 entries aqui. Olha só, ação. Vai aparecer o espaço da ação. Posso pular 1 bilhão de linhas, que vai continuar com a ação, porque o cinema é visual. Ação é visual. Então, no roteiro, eu vou de cabeçalho para ação, posso escrever 1000 ações. Ainda assim, eu tenho um filme. O diálogo, ele é complemento. O diálogo, ele é opcional. Se você quiser usar diálogo, você usa. Se você não quiser, tudo bem, ainda é cinema. Experimentem fazer um exercício. Assistam a um filme, seja de longa, seja de curta-metragem, e tirem o som. Você vai conseguir compreender a maioria dos eventos daquele filme, porque a história do cinema é contada através de imagem. Som é complemento. Então, entender uma coisa. O diálogo, ele é uma fala. Diálogo é uma fala. A fala não é visual. A gente não enxerga a fala. No cinema a gente não enxerga. Vocês conseguem enxergar o que eu tô falando aqui? Não. A não ser que eu bote uma legenda nesse vídeo. Tudo bem, mas você não consegue enxergar o que eu tô falando aqui. Por isso, eu vou escrever bem em caixa alta para você não errar nunca na sua vida. Nunca comece uma cena com diálogo. Isso é um erro grotesco de formatação. Preste atenção, aqui eu estou com um cabeçalho. Pulei uma linha. Foi para uma ação. Nem que a ação seja escreve. A ação é isso. Arthur escreve. Se eu pular uma linha, eu vou para outra ação. E aí eu vou botar Arthur veste roxo. Eu estou dando uma descrição do que eu estou vendo nessa cena. Arthur veste roxo. Agora prestem atenção numa coisa. Eu vou pular outra linha. Arthur fala no microfone. Lembrem-se do presente do indicativo aqui. Evitem usar gerúndio. Mas não é um erro usar gerúndio. Mas evitem. Usem presente do indicativo. Vou pular mais uma linha. Arthur fala diretamente para a câmera. Arthur fala diretamente para a câmera. Vocês estão percebendo que eu vou pulando linhas. Eu continuo em ação. Continuo em ação. Para puxar um diálogo, eu aperto a tecla Tab. E aí eu vou para diálogo. Aí eu coloco que o Arthur, eu tô com o caps lock desligado. Arthur vai ter uma... E aí eu aperto Enter. E aí eu escrevo a fala do Arthur. Escrevo do Arthur. Isso aqui é o básico da escrita do roteiro. Cabeçalho, ação, e se você quiser e achar necessário, você puxa diálogo. Se você quiser e achar necessário, aí você puxa o diálogo. Então entendam logo de cara para não ter problema. Formatação é uma coisa que todo mundo tem que saber. Cabeçalho. Então, vocês entenderam o básico da formatação, como ela funciona. Mas agora eu vou explicar como funciona cada elemento. Como funciona o cabeçalho, como funciona uma ação e como funciona um diálogo. Vamos agora para o Writer Do It. No Writer Do It é o programa de roteiro que eu mais recomendo para quem está começando. Você vai ter uma excelente ferramenta de escrita por lá. Então, sem mais delongas, vamos para o Writer Do It. Muito bem, pessoal, estou aqui no Writer Do It, um programa de roteiro gratuito que você pode escrever a partir de um login que você faz. Você tem direito a 3 projetos. Você pode escrever até 3 projetos no Writer Do It. Eu estou aqui com a tela ampliada para vocês poderem enxergar melhor. E eu estou aqui com aquela escaletinha que eu montei na aula passada. Na aula passada, no vídeo passado que eu falei de escaleta, eu montei a escaletinha através dos cartões de índice e montei aqui no texto como é que ela fica. Estou aqui apresentando como a escaleta ficou no texto. E aí eu imprimi essa escaleta, tá aqui na minha mão, e eu estou deixando aqui do meu ladinho para eu poder ler e passar para o roteiro literário. Então entendam uma coisa. Vamos entender primeiro como funciona o programa Writer Do It. Aqui em cima eu tenho as ferramentas dos roteiristas. Eu tenho a cena, que vai ser nosso famoso cabeçalho. Eu tenho a ação, que propriamente já diz o que é a ação. Eu tenho aqui personagem, que é o personagem que fala. Quando eu decido abrir um diálogo, é o personagem que tem a fala naquele momento. Eu tenho os parênteses, que eu vou explicar daqui a pouquinho para que servem, e eu tenho o diálogo, que é necessariamente o que o personagem fala naquele momento. É exatamente a fala que ele vai ter naquela cena. E aí eu tenho a transição. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que eu não ensino transição. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Estou aqui no Writer Do It e eu estou com a escaleta aberta. Existem roteiristas que, assim como eu, imprimem a escaleta e deixam. Eu estou aqui com várias páginas de escaleta para vocês verem. Eu estou aqui com a escaleta impressa e eu deixo a escaleta do meu lado, nessa mesinha aqui, enquanto eu vou escrevendo, passando para o papel, passando para o roteiro. Mas existem roteiristas que escrevem direto da escaleta, que preferem ter a escaleta na frente aqui, enquanto você está escrevendo. Tanto faz, tanto fez.
Tenho grandes amigos que fazem isso. Tudo bem, é de cada um, é um processo criativo. Mas independente de qualquer coisa, vocês têm que entender que a leitura tem que ser prazerosa. Sempre. A leitura de uma bíblia de série, a leitura de um argumento, a leitura de uma sinopse, a leitura de um texto, de um livro, a leitura de um roteiro, independente do roteiro não ser considerado literatura, o roteiro é lido por uma equipe de profissionais. E a leitura tem que ser prazerosa. Sempre. E quando eu digo prazerosa, é que a leitura tem que ser organizada. Texto bonito tem necessariamente uma boa leitura. Vou dar uma dica para vocês. Vejam a diferença. Nós temos aqui uma escaleta. Isso aqui você pode fazer tanto na escaleta quanto no seu roteiro, de preferência você faz nos dois. Vamos supor, isso aqui é uma escaleta, mas vamos supor que isso aqui é um roteiro. Vamos supor que isso aqui é um roteiro. Sendo um roteiro, eu tenho que deixar ele bonitinho. Tá errado? Não, mas eu vou ensinar você uma coisinha muito importante que faz toda a diferença na leitura de um roteiro. Já aproveito o gancho, porque eu vou falar de cabeçalho. O cabeçalho, ele tem que se destacar. Quanto mais destacado estiver o seu cabeçalho, melhor. Entenda uma coisa. Aqui eu tenho um cabeçalho, aqui eu tenho outro. Percebam que os cabeçalhos, eles estão destacadinhos. Eu vou de uma cena para outra e eles estão com um espaço maior do que o normal, maior do que o habitual. Então, esse espaço aqui que eu estou dando, de um cabeçalho para outro, de uma cena para outra, é um destaque que eu dou para o meu cabeçalho, mas eu vou dar mais destaque para ele. Quando você for para o Write or Do It, a primeira coisa que você vai fazer é destacar ainda mais esse cabeçalho. Você vai fazer isso em todos. Você vai vir aqui na barra lateral e vai selecionar a opção Menu. Do menu, você vem em Produção. Apertei Produção. E aqui vai aparecer Números de Cena. Cliquei em Números de Cena. Vai aparecer. Antes de eu ir para o número de cena, eu vou voltar aqui para o meio, tá? Para centralizar. E a primeira coisa que vocês vão fazer é apertar aqui em Página. Vai aparecer essa janelinha aqui para vocês. Página. Tipo de linha. Cena. Só cliquem aqui. Número. Quando você clicar em número, olha só isso aqui. Cliquei em número. Vão aparecer todas essas opções marcadas. Se não aparecer com as opções marcadas, é só você selecionar todas. Quando eu aperto que eu saio da janelinha, eu tenho os cabeçalhos com o número de cena. Ficou mais destacadinho, ficou mais bonitinho. Mas eu ainda posso deixar mais destacado. Volto lá para números de cena. E aí eu vou centralizar de novo para vocês verem. Aí eu vou sair da página e vou para formato. Em formato eu vou subir um pouquinho e eu vou chegar em tipos de linha. Tipos de linha. Formato, tipos de linha. Tipos de linha eu vou apertar. Vou ter certeza que eu estou em cena, porque cena é cabeçalho aqui. Eu vou clicar nesse Bzinho que está aparecendo aqui. Ele vai ficar azul. Esse Bzinho é negrito. Vejam a diferença. Só vai fazer isso, tá? Olha a diferença. Olha que cabeçalho lindo. Olha que formatação mais linda. Ficou muito mais destacado. Ficou muito mais bonito. Aqui você tem um roteiro bem escrito. Aqui você tem um roteiro que destaca o seu cabeçalho. Um roteiro que vai destacar o seu cabeçalho. Agora que você já destacou o cabeçalho, isso vai ser aplicado todas as vezes que você abrir um novo cabeçalho. Eu vou aqui na ação 3, vou dar um espaço. Quando eu pulo uma linha, eu sempre vou abrir uma nova ação. Mas mesmo que eu abra uma nova ação, ó, se eu escrever interna minúscula, apertar ponto e dar um espaço, já abro um novo cabeçalho. E aí, eu quero que vocês entendam uma coisa. Qual é a anatomia do cabeçalho? O cabeçalho, necessariamente, ele tem 3 colunas. Primeira, segunda e terceira. Vou explicar isso aqui bonitinho para vocês. Aqui eu tenho uma interna. Aqui eu tenho uma externa. A primeira coluna do cabeçalho fala a respeito da noção de espaço. Noção de espaço. Interna ou externa. Interna ou externa. Eu acho que vocês já entenderam o que é isso. Se eu estou falando de noção de espaço, que eu falo que uma cena é uma interna, ela acontece dentro de algum lugar. Se eu falo que a cena é externa, ela acontece ao ar livre. Prestem atenção. Se eu digo que a cena acontece na casa de Arthur, no quarto, eu tenho uma interna. Se eu digo que a cena é externa e ela acontece no quintal da casa do Arthur, ela é uma externa. Se eu digo que a cena acontece num campo de futebol, é uma externa. Se eu digo que a cena acontece num avião, ela é uma interna. A não ser que você esteja vendo Missão Impossível e tem aquela cena icônica do Tom Cruise decolando com o avião. Ali é uma externa. Interna, dentro. Externa, fora. Todo mundo já tem noção disso. Entenda uma coisa importante sobre o cabeçalho. Cabeçalho é a primeira comunicação que você faz com a equipe. Primeira comunicação que você faz com a equipe. E em roteiro, comunicação é tudo. A noção de espaço já vai ajudar muito
a fotografia, a produção, a arte. Todo mundo. Uma cena que acontece dentro de algum lugar, muito provavelmente vai ser gravada num estúdio. Com um local, você está protegido de chuva, você está protegido de agentes externos, você está protegido de elementos externos. Se eu digo que a cena é uma interna, eu estou dizendo que eu vou ter um controle maior da luz, eu vou ter um controle maior da produção, eu vou ter um controle maior de vários elementos que podem atrapalhar a concepção da minha cena. Então, o cabeçalho é a primeira comunicação que você faz com a equipe. E a primeira coluna do cabeçalho é a primeira coisa que você tem que saber, noção de espaço. Eu tenho uma interna ou eu tenho uma externa? Posso ter uma interna e uma externa ao mesmo tempo? Pode. Cena de carro. Um personagem pode estar dentro do carro e o outro personagem pode estar fora. Acontece muito em cenas onde você é um personagem que está dirigindo e deixa o seu filho na escola, por exemplo, como acontece em Sexta-feira Muito Louca. A Jamie Lee Curtis, no caso, ela deixa a Lindsay Lohan na escola. E aí, toda aquela coisinha de adolescente que tem vergonha da mãe, mas entendam, ali você tem uma interna e uma externa. Cena de serenata. Rapunzel jogue suas tranças. Romeu e Julieta. Um personagem está numa torre e o outro personagem está fora. Então você pode ter interna e externa. Outro exemplo, cena de telefone. Um personagem pode estar num local e um personagem pode estar no outro. Um local é uma interna, outro local é uma externa. Faz como tanto fez. Isso não é problema. Mas, depois, vamos supor que é uma interna. Tá? Vamos usar esse exemplo aqui de cima. Aqui eu tenho uma interna e eu coloco um ponto final. Eu tenho uma externa e coloco outro ponto final. Sabe por que isso acontece? Por que a gente coloca o ponto final? Eu costumo dizer isso, tá? Uma coisa minha. Eu costumo dizer isso. É incontestável. A cena é uma interna. Isso é incontestável. Ponto final. A cena é uma externa. Ponto final. Sabe por quê? Não faz sentido eu afirmar que a cena é uma interna se ela acontece na Capadócia, por exemplo. A Capadócia é a primeira coisa que vem na minha cabeça porque eu sou de São Jorge. E São Jorge nasceu na Capadócia. Se eu estou num vale, se eu estou numa montanha, se eu estou numa ciclovia, é uma externa. Não faz sentido eu dizer que eu estou numa interna se eu estou, sei lá, num campo de futebol. Não faz sentido eu dizer que eu estou numa externa se eu estou no meu quarto, dentro do meu apartamento. Não faz sentido. Se eu digo que é uma interna, se eu digo que é uma externa, isso é incontestável. Ponto final. E aí eu dou Enter. Vou para a segunda coluna do cabeçalho. A segunda coluna do cabeçalho diz a respeito. Alguns roteiristas que ensinam formatação vão chamar isso de locação. Eu costumo chamar de localidade e eu vou explicar por quê. Existe uma diferença muito grande do local onde a cena se passa e onde a cena vai ser filmada. Por isso que eu chamo de localidade e não de locação. Localidade, na minha concepção, é onde a cena se passa. Friends se passa em Nova York. A novela Três Graças se passa em São Paulo. Locação é onde a cena vai ser filmada. É um termo da produção do filme, da equipe. Friends se passa majoritariamente em Nova York, mas ela foi majoritariamente filmada na Califórnia. Três Graças se passa em São Paulo, mas Três Graças foi majoritariamente filmada no Rio de Janeiro. Então entendam, quando eu digo localidade, quando eu digo locação. São coisas diferentes, são locais diferentes. Então, eu costumo chamar isso aqui de localidade. Se você quiser chamar de locação, se você encontrar algum roteirista, algum professor de roteiro ensinando a chamar de locação, tudo bem. Mas eu acho que são coisas diferentes que devem ser estabelecidas. A localidade, ela vai especificar onde a cena acontece. Então eu vou escrever Casa de Arthur. Eu costumo dizer que esse espaço, essa coluna, te permite escrever em dois espaços diferentes. Por quê? Eu gosto de dar uma visão geral de onde nós estamos para depois especificar. Por isso eu vou puxar um travessão. Eu digo que eu estou na casa do Arthur, no quarto dele. Eu digo que eu estou na casa de Arthur, na cozinha. Eu digo que eu estou na casa do Arthur, no quintal. Então, eu estou dizendo que eu estou no quarto do Arthur. Porque se eu disser assim, por exemplo, interna quarto de Arthur, tá errado? Não, mas eu tenho que mostrar, tenho que passar para minha equipe onde é que eu estou. Interna, casa de Arthur, quarto. Interna, faculdade, sala de aula. Interna, Maracanã, banheiro. Estou especificando cada vez mais. Então, a interna, casa de Arthur, quarto. Não dói fazer isso. Quanto mais especificado você estiver, melhor para você. Então, a segunda coluna do cabeçalho, ela fala a respeito de localidade. Onde nós estamos. Ok, é uma interna. Já entendi isso. Mas aonde a gente está, de fato? Estamos na casa de Arthur, no quarto. E aí eu puxo mais um travessão para especificar a terceira coluna do cabeçalho. O momento. O momento que isso acontece. E o momento é o famoso dia ou noite. Entenda uma coisa de
de cara aqui, sobre dia e noite. Dia engloba manhã, engloba tarde, engloba amanhecer, engloba entardecer, engloba tarde, engloba tudo. Noite engloba madrugada, engloba anoitecer, engloba tudo que está referente à noite. Por que a gente diz dia e noite? Dia e noite é uma comunicação direta com a direção de fotografia. E para você ter uma direção de fotografia no seu filme, você precisa de iluminação. Iluminação é tudo! Se a cena é de dia, tem sol. Se a cena é de noite, não tem sol. Algumas cenas que se passam de dia são gravadas à noite. E algumas cenas que se passam à noite são gravadas de dia. Isso aí é de acordo com a logística da produção. Entretanto, porém, todavia, dia e noite. Se você coloca amanhecer, se você coloca entardecer, se você coloca anoitecer, isso pode complicar a vida de quem está trabalhando nesse filme. Por quê? Amanhecer, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a luz natural. Aprenda uma coisa, a natureza pode ser a nossa maior aliada, mas na maioria das vezes ela é traiçoeira. Para gravar, não confie na natureza. Deu uma previsãozinha de chuva? Pensa se vale a pena gravar uma cena como essa. Vai chover. A chance de cair uma chuva, por mais mínima que existe, numa gravação você tem equipamentos que custam muito dinheiro. Então pensa, natureza pode ser a sua maior inimiga. Se eu tô falando de forma geral, se você vai fazer uma produção, se você vai fazer uma logística. Botou chuva no teu roteiro? Tá chovendo? Promova essa chuva. Faça chover. Conte com a natureza para isso. Porque você viu na previsão de chuva que vai chover. E se não chover? Previsão? Previsão pode falhar. E aí? E se cair uma chuva que é uma tempestade, que é muito comum no Rio de Janeiro? Se cair uma tempestade, você vai confiar a tua equipe embaixo de uma tempestade? Então, facilita. Dia, noite, se for de manhã, se a direção quiser, a fotografia quiser fazer com uma luz natural, tudo bem, mas você facilitou a vida deles. Facilita a vida da tua equipe. Vai por mim. Eu posso puxar uma quarta coluna pro cabeçalho, que é um bônus. Posso botar várias coisas aqui. Posso botar hora exata que a cena acontece. Eu posso botar, acontece em alguns filmes, posso botar continuação, que é quando um personagem vai de uma cena para outra e a ação continua. Posso botar aqui dia da semana, para especificar ainda mais um filme que é importante você botar dia de semana. Eu escrevi um roteiro que se passava em 4 dias da semana, então eu botava lá segunda, terça, quarta aqui. Você pode botar flashback. Flashback é uma cena anterior àquela, uma cena de backstory ou uma lembrança. Você pode fazer de diversas formas a quarta coluna do cabeçalho. Mas lembrando, eu vou botar aqui de dia e eu vou me basear, vou apagar essa cena 3 aqui, ó. Olha que coisa interessante. Quando eu apago a cena 3, a cena 4 vira automaticamente a cena 3. Olha que coisa mais linda. Eu vou subir um pouquinho aqui, ó, para vocês verem. Aqui eu tô em cena, tá? Aqui tá esbranquiçado, tá em cena. Quando eu aperto o Enter aqui na cena 3, eu vou automaticamente para uma ação. Então, eu apertei Enter e eu vou transformar essa cena que tá aqui em cima, a cena 2, que é uma escaleta, vou desenvolver essa cena. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Arthur. Percebam que o nome do Arthur está em caixa alta. Sempre que o personagem aparece pela primeira vez no seu roteiro, seu nome está em caixa alta. É para dar um destaque para esse personagem. Existem roteiristas, existem linhas de formatação que ensinam formatação, que falam a respeito do nome do personagem sempre está escrito em caixa alta na primeira vez que ele aparece em cada cena, para dar um destaque maior para ele. Tanto faz como tanto fez. Eu, Arthur, prefiro usar menos caixa alta possível. Caixa alta são letras maiúsculas. Então, o Arthur aqui tá em caixa alta. Como ele tá aparecendo pela primeira vez no roteiro, eu vou colocar o nome dele em caixa alta, mas nas próximas vezes que ele aparecer, eu não vou colocar caixa alta. Mas se você colocar caixa alta, todas as vezes que ele aparecer pela primeira vez no roteiro, na cena, tudo bem. Mas lembre-se, sempre que ele aparecer pela primeira vez no seu roteiro, é caixa alta. Nome do personagem. Daí eu vou dar uma idade para ele, 31 anos. Esse número que acompanha o nome do personagem é a idade dele. Preciso colocar sempre a idade dele só quando a idade mudar. Por exemplo, você tem um flashback. Apresentei primeiro o personagem com 31 anos. Aí eu coloco aqui que isso aqui é um flashback, por exemplo. Aqui, o Arthur vai estar com 15 anos. Porque eu estou mostrando que naquele momento ele tinha 31, nesse momento ele tem 15. Estou usando um flashback. Mas isso aqui não é um flashback. Isso aqui é um desenvolvimento de uma cena que foi apresentada na escaleta. Então eu tenho aqui Arthur, 31 anos. Vou dar uma breve descrição de quem é o Arthur. Lindo, gostoso. Vou botar aqui. Arthur é lindo, gostoso e maravilhoso. Dei uma breve descrição de quem é o Arthur. Arthur é lindo, gostoso e maravilhoso. Pelo menos a minha mãe acredita nisso. Mas
Aqui eu dei uma breve descrição de quem é o personagem. Por que você dá essa breve descrição? Porque eu preciso ver esse personagem. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso saber como é que esse personagem é apresentado. Como é que esse personagem é visualmente. O personagem é parte do relevo. O personagem é visual. Então, o personagem, ele tem que ser brevemente apresentado. No roteiro de Corra, por exemplo, o Jordan Peele, ele apresenta a Rose Armitage. Eu não lembro a idade dela, mas acho que ela tem 30. Rose Armitage. Ele escreve assim, é branca, com sardas. Linda e descolada, uma antiga paixão de um acampamento de verão. Ela olha doces através da vitrine. Ela não pode deixar isso. É assim que ele... Essa é a cena toda, tá? Da apresentação da Rose no Corra. Rose é a namorada. E ela é apresentada branca com sardas, linda e descolada como uma antiga paixão de acampamento de verão. Quando você escuta isso, você pensa assim, cara, ela é aquela garota popular do colégio que todo mundo gostaria de ter como namorada. Ela olha doce através da vitrine, que não pode deixar de sorrir. Então ela tá assim, olhando doce através da vitrine. Percebam que essa apresentação de personagem é o suficiente para uma equipe entender como ela deve ser apresentada. A gente sabe que a Rose no filme é uma vilã, mas ela é apresentada como uma moça recatada, uma moça do bem, uma moça legal. Então a gente tem aqui a Rose Armitage. Vou excluir aqui porque isso aqui não faz parte da nossa escrita aqui nessa cena. Então, Arthur é lindo, gostoso, maravilhoso. Pronto, apresentei o personagem. Agora eu vou dizer o que ele está fazendo na cena, o que ele faz na cena. Arthur escreve em seu computador. Arthur é lindo, gostoso, maravilhoso. Escreve freneticamente em seu computador, enquanto tenta manter a concentração na tela em vez de se distrair com melodia urbana. Ele, isso é verdade, tá? De fato. Eu moro em frente a uma avenida, vocês devem ter percebido isso. Ele mora em frente a uma avenida movimentada que é vista de sua janela. Vou continuar, tá? É vista de sua janela. Seu foco é totalmente para o texto que cria com sua criatividade aguçada. Estou colocando aqui de uma forma, quero que vocês fiquem incomodados com isso. Entretanto, um som chama a sua atenção e o distrai. Algo se choca no vidro de sua janela e ele percebe que há um ser caído para bem. Tem alguma coisa incomodando vocês aqui, meus amores? Não? Vou continuar. Arthur se levanta e encontra um passarinho. Tô botando passarinho aqui, porque passarinho pode ser um personagem também. Mas o passarinho é importante para essa cena. Então ele está encaixado. Encontra um passarinho agonizando no mar. Ele abre a janela e arregala os olhos quando o som massacrante da cidade, não, da metrópole, invade sua paz. Tem alguma coisa incomodando vocês aqui, gente? A mim está incomodando muito. Mas preste atenção, eu não estou falando da situação. Seus olhos se banham de lágrimas. Como roteirista, eu sou um excelente curador. Eu já fui muito curador de vários concursos de roteiro, já fui curador de streaming. E quando eu recebo um roteiro para ler com uma rubrica, com uma descrição de mais de 5 linhas, primeiro, isso é uma coisa visual. Quando eu abro um roteiro e eu tenho esse número exacerbado de parágrafo, de linhas de parágrafo, eu automaticamente fico com preguiça de ler o roteiro. Eu leio, mas eu fico com preguiça. Eu leio contrariado. Eu sei, tá mal escrito. Tá mal escrito. Lembre-se que a leitura tem que ser prazerosa. A leitura precisa ser prazerosa. Por essa razão, meus amores, é que você nunca deve escrever um parágrafo de ação com mais de 5 linhas. É feio, desgasta a leitura. E muito provavelmente você não vai vencer o concurso de roteiro. Formatação é tudo. Formatação, um roteiro bem apresenta tudo. Quando você apresenta um roteiro, esse roteiro, vamos supor que isso aqui seja um roteiro. As ações têm que estar precisam estar bem descritas. E por essa razão, você nunca escreve um parágrafo com mais de 5 linhas. 5 linhas no máximo. Torando 6. Nunca 7. Jamais 8. Hipótese alguma, 9. 10. Já escreve tudo, cara. Desiste. Não faça isso, tá? É bobeira. Você vai ser desclassificado por bobeira. Isso aqui tá me incomodando profundamente. Isso aqui é um Harry Potter e a Ordem da Fênix. Isso aqui é um livro de Game of Thrones. Mas são livros que mesmo assim a gente lê com prazer. Para um roteiro, parágrafo de no máximo 5 linhas. Vamos mostrar para vocês agora como isso fica mais bonito. Quando você separa os parágrafos. Arthur, 31 anos, é lindo, gostoso e maravilhoso. Escreve freneticamente seu computador enquanto tenta manter a concentração na tela ao invés de se distrair com a melodia urbana. Ele mora em frente a uma avenida movimentada que é vista de sua janela. Seu foco é totalmente para o texto que cria com sua criatividade aguçada. Entretanto, um som chama a sua atenção e o distrai. Algo se choca no vidro de sua janela
e ele percebe que há um ser caído no parapeito. Arthur se levanta e encontra um passarinho agonizando no mármore. Ele abre a janela e arregala os olhos quando o som massacrante da metrópole invade sua paz. Seus olhos se banham de lágrimas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha como ficou mais organizado, olha como ficou mais bonito. Vejam como ficou mais bonito, mais apresentável. Isso aqui não tem preço. Isso aqui conquista um curador. Isso aqui conquista uma produção. Isso aqui conquista uma equipe. Imagina você ter que ler. Isso aqui tem 14 linhas. Imagina tudo isso junto, um único parágrafo. E você imagina a sua equipe tendo que ler essa descrição e passar tudo isso para papel, para a imagem. Cara, é broxante. Então, parágrafo já no máximo 5 linhas. Quando que eu uso caixa alta aqui na descrição da minha rubrica, na descrição da minha ação? Quando o personagem é apresentado pela primeira vez, seja na cena ou seja no roteiro, quando você vai apresentar o personagem, no caso. Ou quando você tem, vamos supor que o passarinho também é um personagem, então eu vou colocar outra coisa aqui em caixa alta. Vamos supor que é muito importante para essa história contar que o computador é prateado. É muito importante para essa história que o computador seja prateado. Se o computador é prateado e é importante para contar essa história, tá em caixa alta. Se é importante para essa história que o Arthur esteja de blusa polo, coloque em caixa alta. Se é importante para essa história que o microfone do Arthur precisa estar nessa posição, deixa em caixa alta. Agora, não coloca tudo em caixa alta. Não vai colocando todos os elementos do seu roteiro em caixa alta, porque isso polui o texto. Deixa o texto chato de ser lido. Quanto melhor, melhor. Que frase ótima. Quanto mais prazeroso, melhor. Leitura tem que ser prazerosa. E aí tem um detalhe. Você não pode poluir o seu texto. Aqui eu já dei uma descrição do que acontece nessa cena. Vejam como eu passei. Aqui eu resumi. Isso aqui é a escaleta, que é uma escaleta. Isso aqui é o roteiro. Vejam como eu saí disso aqui, que é um resumo da cena, para isso aqui. Eu desenvolvi essa cena. Eu tenho um estilo de escrita que eu misturo algo mais poético com algo mais técnico. Tenho colegas que escrevem de uma maneira muito técnica. Colegas que escrevem de uma maneira mais poética. Tá errado? Não. Mas isso é questão de estilo. Estilo é uma coisa muito pessoal. De cada roteirista, de cada pessoa, de cada profissional. Uma coisa muito pessoal. Se você pegar um roteiro do Todd Phillips, que fez Coringa, e você pegar um roteiro da Aline Brosh McKenna, que fez Jabba Prada, você vai ver estilo de escrita completamente diferente. Tá errado? Não. A Aline Brosh McKenna, ela é mais técnica. O roteiro do Jabba Prada é mais técnico. Um roteiro do Todd Phillips e do Scott Silver, que é o Coringa, ele é um pouco mais poético. Tudo depende do tom e depende do profissional também. Não tem o menor problema quanto a isso. Isso é estilo. Você só não pode escrever como se fosse uma poesia, como se fosse um livro. Em roteiro, como é visual, você não escreve pensamento de personagem, por exemplo. Tem que ser visual. A não ser que seja uma narração, que você vai escutar. Mas a narração não entra aqui. Agora eu vou colocar diálogo. Por quê? Eu tenho a opção de colocar diálogo, então vou colocar diálogo. Tecla Tab. Quando eu aperto a tecla Tab, eu vou automaticamente para o que eu, Arthur, chamo de caixa de voz. Eu nunca vi algum profissional, algum mentor de formatação, algum livro de formatação falando caixa de voz. Eu chamo de caixa de voz. Por que eu chamo de caixa de voz? Porque é a voz de quem fala. É quem tem o tom da oratória nesse momento. Então, aqui, mesmo que eu esteja em minúsculos, eu vou escrever em caixa alta, tá? O software vai identificar que isso aqui é uma caixa de voz, que isso aqui é um personagem falando, e vai colocar em caixa alta. E quando eu aperto Enter, eu vou para a fala do personagem específico. E eu vou dizer o seguinte: coitado. Só isso, tá? Porque lembre-se, é um complemento da imagem. É um complemento do que eu já estou vendo. Se fosse eu escrevendo esse roteiro, eu não colocaria diálogo aqui. Não acho que seja necessário, que você já viu o que aconteceu e viu que o Arthur se sensibilizou com esse animal. Então eu não preciso dizer coitado. Não preciso. Mas para dar um exemplo para vocês, eu vou colocar coitado. Existem algumas coisas no diálogo que precisam ser entendidas. A primeira delas, voice over e off-screen, tá? Voice over e off-screen. VO, voice over. Voice over. Só isso. Mas entenda. Voice over image. Quando o personagem fala, mas não está presente na cena. Exemplos. Contraste. Contraste é quando você mostra uma coisa e fala outra. Quando você, por exemplo, em Pulp Fiction, você mostra os personagens falando sobre McDonald's, hambúrgueres. Eles estão se preparando para matar alguém. Contraste. Contraste com voice-over seria eu colocar um personagem fora dessa cena falando alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso colocar um personagem numa cena de telefone. A cena de telefone é perfeita para você fazer contraste e é perfeita para você fazer voice-over. A voz que sai da tela do seu computador, a voz que você escuta eu falar, é voice-over. Porque eu não estou presente onde você está. Isso é voice-over, por mais que você me veja. Tela do seu computador, do seu celular e tudo mais. Cena de telefone, você usa voice-over, que a voz do personagem sai do telefone. Pensamento.
Pensamento também é voice-over. Meninas Malvadas, por exemplo, Tropa de Elite, uma narração, um pensamento. Alguém contando aquela história. Então, pensamento, ou uma narração, no caso, é voice-over. O personagem está observando de fora. Então, voice-over é quando alguém fala, mas não está presente na cena. OS, off-screen. Fora da tela. Off-screen é isso aqui, ó. Não consigo sair daqui, mas, por exemplo, vamos supor que eu saio e continuo falando. Eu não sou enquadrado. Eu estou na cena, mas eu não estou aparecendo no enquadramento. Quando o personagem fala, tá na cena, mas não é enquadrado. É fora da tela. Off-screen. Então, acontece de personagens falarem às vezes e eles não estarem sendo enquadrados, eles não estarem. O mais importante é a reação do outro personagem enquanto um personagem fala. Por exemplo, na cena inicial de Kill Bill, a gente vê a noiva toda machucada, a gente vê alguém falando com ela enquanto ela está caída no chão. Isso é off-screen. A gente vê uma mulher agonizando e alguém torturando ela com palavras. Off-screen. Se eu disser que o Arthur disse isso em voice-over, isso foi pensamento. Se eu disser que foi off-screen, eu estou dizendo que talvez a direção e a fotografia devam enquadrar a avenida. O Arthur vai falar coitado enquanto ele olha aquela avenida. Agora, é importante você notar que esses parênteses eles são escritos ao lado da caixa de voz, que tem um outro parênteses aqui que vai ser utilizado. Se eu apertar Enter da caixa de voz e a fala do personagem, da tele, eu vou abrir parênteses. E esses parênteses são fundamentais para você entender uma coisa. Os parênteses são utilizados como indicativos quando o personagem fala. Eu não gosto de usar eles, mas eu tenho que ensinar. Primeiro indicativo é direcionamento. Direcionamento de fala. Eu falo para o Arthur, falo para o Passarinho, falo para a Bárbara, para a Daniele, para a Patrick. Eu falo com um direcionamento para alguém, direcionado a alguém. Essa eu até uso, tá? Segundo motivo para você usar parênteses. Ação, que é uma ação enquanto você fala. O Arthur toca no microfone enquanto fala. O Arthur ajeita a bolinha da sua blusa polo. É uma ação que você faz. Mas eu penso assim, se você tem um espaço chamado ação que você pode explorar as ações, use esse espaço. Eu, particularmente, não gosto de usar parênteses para colocar ação. Agora, uma que eu não recomendo que você utilize, que é a terceira, quer dizer, poder você pode, mas eu não recomendo porque eu fui instruído por outros professores a não usar emoção. Então, o roteiro é comunicação. E o roteiro é uma arte de interpretação. Os profissionais do set e os espectadores interpretam o filme. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quem são os profissionais do set de filmagem que estão ali para interpretar o elenco? E eu sou da teoria do seguinte: você não cria roteiro, faz filme, mas só escrever um roteiro não faz um filme. Você precisa de pessoas. Você precisa deixar essas pessoas criarem em cima da sua ideia. Eu tenho a teoria de que eu crio 50% de um personagem. Os outros 25% são criações dos atores e são criações da direção. Então, eu penso o seguinte: se os atores estão ali para interpretar, você tem que escrever de um jeito que permita, primeiro, eles interpretarem e eles criarem também. Imagina você virar para uma Fernanda Montenegro e a cada fala dela tá ali triste, raiva, feliz. É de se ficar pé da vida. É claro que você precisa de um direcionamento. Mas, por exemplo, às vezes você está num velório e se você der a entender que você está num filme de comédia, aquele velório vai ser engraçado. Por exemplo, no filme A Partilha, por mais que os personagens chorem num velório, é um filme de comédia. Então, tem situações engraçadas que dão o tom do filme. No próprio Partilha, a personagem da Lília Cabral, ela chega em outro velório, que não da mãe dela, e se debruça sobre o caixão e começa a chorar compulsivamente até ela perceber que ela está no velório errado. Isso é uma comédia. Aí eu não vou dizer que... Eu não preciso dizer na fala da personagem que ela está triste. Se eu digo na ação que ela chega num velório, se debruça sobre o caixão e na fala dela ela fala, ô mãe, eu não preciso dizer que ela tá triste, é óbvio. Então deixa a atriz criar. Deixa o ator criar. Quer usar emoção? Usa. Eu não uso. Gosto. Cada um tem o seu. Mas além desses parênteses, tem uma coisa que eu não ensino, que é a transição. Transição, elas são localizadas, elas são colocadas majoritariamente, na maioria das vezes, no canto inferior direito de uma cena. Geralmente elas são assim. E aí, entenda uma coisa. A transição, ela indica o fim de uma cena. E aí, se eu dou Enter depois de uma transição, olha o que eu abro automaticamente. Um cabeçalho. Eu vou de uma cena para outra. Eu não ensino transição porque isso é uma intromissão direta na função da direção e da montagem. Apesar de você poder colocar transições. Você pode colocar um match cut, você pode colocar um dissolve, você pode colocar. O menor problema quanto a isso. E peço também que você use com moderação. Se você não quer que as pessoas se intrometam no seu trabalho, não se intrometa no trabalho de outras pessoas. Uma transição muito comum, que eu tenho que falar dela, é o corta-para. Corta-para é quando você corta de uma cena para outra. Agora, vamos supor que eu coloquei aqui corta-para. Aí eu vim para cá, eu coloquei interna, cara de Arthur,
quarto, noite. Terra na casa de Arthur, quarto, noite. Eu fui para outra cena. Não faz diferença nenhuma você ter o corta-para aqui. Corta-para é feio. Feio demais. Tirei o corta-para. Tirei a transição. Eu não fui para outra cena, gente. Fui para outra cena. Não coloque corta-para no final de todas as cenas. Corta-para, corta-para, corta-para. Não faça isso. Isso é feio. Para alguns, é considerado amadorismo. Eu não ensino transição. Eu ensino, mas você não usar a transição, não depender da transição do que precisar dela. Às vezes você precisa e às vezes eu até coloco um match cut, até coloco um dissolve to, mas o segredo é você dar a entender que você vai ter uma transição ali. Sei lá, se você descreve, como aconteceu em 2001, Odisseia no Espaço, se você descreve ao cair do osso, o osso girando na cena seguinte, eu escrever que o osso se transforma, ou então na própria cena eu escrever, o osso se transforma em, ela abre um próximo cabeçalho, depois do cabeçalho eu coloco uma ação. Uma nave espacial. Mais de 1000 anos se passaram. Eu não preciso escrever match cut. Quer escrever? Escreve, mas não precisa ir. Eu nem entendi o que fazer. Se preocupe em contar a história através de imagem e som. Eu acho que ensinei bastante coisa aqui a respeito de formatação, mas não vou ensinar coisas muito específicas. Aqui está o básico da formatação para você entender, para você escrever o seu roteiro. Essa aula aqui foi bem duradoura, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu acredito que ele foi bastante útil. Se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente que você curta, comente suas dúvidas aqui que eu vou tirar todas, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com outras pessoas do audiovisual, para todo mundo escrever bem. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vamos agora para a nossa última aula que eu vou falar de noções de uma possível concepção do seu curta-metragem. Algumas dicas que eu vou dar para vocês, baseados na minha experiência própria. Tudo bem? Um beijo para vocês, obrigado pela sua audiência. Vamos para o próximo vídeo.